Então, dando sequência, né, terceiro trabalho de hoje, nós vamos chamar o Alê de Paula e Alexandre Fonseca para falar para nós sobre coerência doutrinária no capítulo 12 de Nos Domínios da Mediunidade. Né, já passo a palavra para os apresentadores, para o Alê especificamente. Né? Boa tarde a todos. Uma alegria imensa poder estar com amigos queridos nessa tarde, onde a gente aprende muito. E é uma alegria, né? Depois de uma pandemia, muitos amigos virtuais a gente se fez hoje, pessoalmente. Vamos esperar o Orlando colocar o slide nosso. Vamos lá. No nosso artigo, nós trabalhamos a coerência doutrinária no capítulo 12 do livro Nos Domínios da Mediunidade, de autoria do Espírito André Luiz, sob a psicografia do nosso amado Chico Xavier. Sempre... Opa! Isso... Sempre norteado com a base de recomendações que a própria doutrina nos dá de analisar, separar e ficar com o que é bom. Eu sempre, quando eu penso nisso, eu me remeto ao professor Cosme Massi, né, que é o famoso catar feijão. Apesar da minha pouca idade, né, eu lembro quando eu era bebê, a mãe comprava o feijão e punha a molecada para separar. O feijão continha algo ruim, mas nem por isso ela descartava o saco todo. Então a gente separava a pedrinha, o pauzinho, a folhinha e ficava com a parte boa. Partindo disso, nós selecionamos 5 pontos dentro do capítulo 12 de Nos Domínios da Mediunidade para análise e comparação com os conceitos da doutrina espírita, contidos nas obras fundamentais cunhadas por Allan Kardec. Ela se verificou, essa coerência, através da interpretação de texto e análise comparativa entre os pontos e as obras fundamentais, sempre tendo como base, balizando, né, os ensinos de Erasto no Livro dos Médiuns, lá no item 230, que depois o Alê vai aprofundar um pouco mais. Deixa eu colocar aqui. Opa, já foi muito. Ele sempre fala que o exame severo e inescrupuloso dos pontos a serem analisados permite a gente conservar o ditado correspondente, ok? E pela lógica que ela nos dá como aceita e o que há de acordo com a doutrina que já nos ensinou. Então, a partir disso, a gente vai ter. O que nos inspirou a fazer o artigo? Nós observamos dentro do movimento espírita, claro, isso não é uma regra, 2 grupos em extremos. Inclusive, o Marcos mostrou aqui na sua pesquisa e comentou alguma coisa sobre. Um grupo de total aceitação desses ditados mediúnicos advindos das obras diversas, e um outro extremo que rechaça tudo. Esse primeiro grupo, talvez como o próprio o Tiago comentou aqui hoje, e agora o Rafa, pelo apreço, pelo carinho, pelo respeito da obra, nós notamos que dentro do movimento espírita, determinados médiuns, em específico, nós estamos falando de Chico Xavier, devido ao seu trabalho, aos bons frutos, como disse o Eli, deixa-se tudo passar. Isso é muito preocupante. Por quê? Porque isso pode levar-nos à idolatria e não analisar o que de fato a doutrina já nos ensinou. Okay? O outro extremo daquela turma que rechaça tudo. Qualquer obra que tiver um ponto ou outro que está em desacordo com a boa lógica ou que a doutrina já nos ensinou, eles simplesmente
deixam de lado. Talvez é uma postura segura comparada com o primeiro grupo. Porém, não é isso que Kardec nos orienta. Nós observamos também que nesse segundo grupo, os integrantes, né, que a gente tem mais contato, quando algum ditado mediúnico chega até eles, eles já vêm com ideias pré-concebidas. E aí fica aquele Ctrl-C, Ctrl-V, aí vão replicando, sem ninguém de fato analisá-la. Isso não é um bom caminho. O próprio Kardec nos fala, eu cito aqui a Revista Espírita, de abril de 1863, lá os processos de Morcini, Kardec vai nos falar que o pré-concebido, no sentido qual é a pior condição para um observador. Porque, então, tudo vê, tudo se ajusta ao seu ponto de vista, negligenciando o que pode haver de contrário. Certamente, não é esse o meio de se chegar à verdade. Mesmo sendo uma postura mais segura, mas quando a gente tem já um olhar ou um sistema pré-concebido, é difícil a gente analisar imparcialmente uma obra, um ditado mediúnico, seja ele qual for, vindo de qualquer médium. Então, nós chegamos à conclusão, e aí o Ali vai depois falar, que se nós seguirmos os ensinos de Kardec, tá, a nossa capacidade de análise, ela pode permitir um ajuste melhor dessas condições de medida de prudência, seja de qualquer obra, de qualquer texto mediúnico, de qualquer autor, tanto desencarnado ou não. Então, é isso que a gente vai mostrar para vocês. Os 5 pontos selecionados, aqui a gente vai repassar, depois o Ale vai falar sobre um deles, se der tempo. Primeiro ponto, sobre as lesões no perispírito, seu alívio e cura. Segundo ponto, amplitude da clarividência e clareaudiência. Terceiro ponto, diferença de percepção entre os médiuns. Quarto, localização da percepção dos espíritos. E quinto, percepções anímicas dos médiuns. Lembrando que esse capítulo 12, nós selecionamos somente esses 5 pontos para análise e comparação. Mas aí fica a pergunta, como proceder com as revelações dos espíritos? Agora o Ale vai continuar. Obrigado, Alexandre. Deixa eu... Ó, os slides seguintes vão estar mostrando, ilustrando isso que o Ale de Paula acabou de comentar. Então, por exemplo, a gente conhece essa frase de Erasto, ó. Todo mundo conhece. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Uma só teoria errônea. Isso está lá, no Livro dos Médiuns. E está lá também a seguinte frase, no item 230. Devem riscar-se, então, sem piedade. Olha, ele usa, pelo menos na minha tradução do Livro dos Médiuns da FEB, essas expressões estão lá. Devem riscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca. Mas será que aqueles que, quando encontram uma frase equívoca, um conceito estranho, contido em obras de autores conhecidos ou desconhecidos, mas principalmente mesmo nos autores conhecidos, como as obras do Chico, será que o pessoal se lembra dessa última aqui, ó? E só conservar do ditado que a lógica possa aceitar o que a doutrina já ensinou? Esse é o ponto que a gente está trazendo com esse trabalho. Porque, embora possam existir algumas frases que deixem a gente com dúvida, mas e as outras? E o resto? E o contexto da obra? E informações outras que são apresentadas? Será que não tem como a gente avaliar? A gente fez isso de avaliar? Avaliar a coerência, comparar com a doutrina para verificar se concorda ou discorda? Ou a gente aceitou com base na moral, na idoneidade do médium? Tem também uma outra frase de Erasto, olha, que está no item 230. Olha o que ele recomenda. Ó. Se pois agora, um médium qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição,
pelo seu proceder, costumes, orgulho, falta de amor e caridade, podemos repelir suas comunicações. Então, Erasto já até coloca um critério, assim, com relação à pessoa do médium, de um certo médium. Mas aí fala sério. Alguém tem coragem de dizer isso do Chico? Do Chico Xavier, não. Chico Xavier foi o contrário, o exemplo de amor, de caridade, dedicação, de abnegação, de humildade. Então, a nós, eu e o Alê, que a gente fez esse estudo, parece injusto, por exemplo, adotar essa regra de repelir as comunicações todas do Chico por causa de algumas que têm alguns problemas doutrinários. Aí o que a gente fez, que é o tom, como ali comentou, a gente analisou alguns pontos que de fato concordam. Pelo tempo, só vai dar para comentar um deles, mas os outros estão lá no artigo lá da coletânea, estão explicadinhos com as devidas citações de Kardec em comparação com Chico, com o que está lá na obra do André Luiz. Vocês vão ver que o que a gente fez aqui é algo que vocês vão dizer assim, poxa, mas eu já vi, eu já sabia, eu já fiz isso, mas ninguém nunca analisou tete a tete cada afirmação e levantou a discussão. E algumas delas, nem sempre a gente compreende bem o que é causa e o que é efeito. Nessa que a gente vai comentar, a gente vai poder explorar um pouco isso. Essa é essas duas frases que estão aqui, que pertencem ao capítulo 12 dos Homens da Mediunidade. O Aulus, o instrutor que acompanha o André Luiz, ele comenta: por intermédio da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Aí eu destaquei aqui, em cores diversas, vários pedaços que vamos analisar juntos aqui, se o tempo permitir. Há lesões e deficiências no veículo espiritual, a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar. Eu esqueci, aqui está pintado de cor branca, viu? Porque esse ponto aqui também faz parte da análise. Até que os interessados se disponham à própria cura. Vamos analisar o contexto doutrinário. E eu tenho que pôr meu dedo aí, então vai somando. Será que essas afirmações têm coerência com Kardec, com o que diz a doutrina? Talvez alguns possam dizer sim, outros não. Mas vamos ver assim, indo na fonte. Indo na fonte, vamos analisar primeiro esse pedacinho aqui, Há lesões e deficiências no veículo espiritual. Vamos procurar alguma coisa que dê suporte ou não a isso. Olhando na Gênese, a gente encontra lá nesse item 7, agora fugiu o capítulo, acho que é o capítulo 14, ou eu estou me enganando, ou eu estou confundindo, alguém me corrija. É dito que o perispírito é um dos produtos mais importantes do fluido universal, uma condensação desse fluido universal em torno de um foco de inteligência ou alma. Daí também, lá no item 14, Kardec deixa claro que os espíritos atuam sobre os fluidos, não como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. O pensamento e a vontade, então, são o poder que nós temos sobre os fluidos a modificá-los, como diz a citação. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, outras às vezes até de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense para que o fluido se modifique, a coisa se produza. E aí é dito mais. É assim, por exemplo, que o espírito se torna visível ao encarnado, por exemplo, que possui a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época, apresentando-se com vestiário, sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes. Então, pode o perispírito apresentar lesões, se o espírito eventualmente se sente assim? Que mais? Ainda diz mais aqui, Uma vez que os fluidos ambientes são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, acho que é o item 18, se não me engano, do capítulo 14 da Gênesis. Seu envoltório perispirítico, que é parte do seu ser, e que recebe de modo direto e permanente o quê? A impressão dos seus pensamentos, deve com mais forte razão guardar as marcas das qualidades boas ou más. Então, o que é causa e o que é efeito na lesão, na aparência do perispírito? É o pensamento do espírito. Se o espírito está equilibrado, feliz, harmonizado, feliz com a vida, cheio de amor para dar, ele
vai se apresentar com um perispírito com qualidades tão boas quanto esses pensamentos e sentimentos. E o contrário, se o espírito está desequilibrado, sofredor, apegado a algum sentimento infeliz, ele vai registrar no seu perispírito de modo direto e permanente. Esse permanente é enquanto durar esse sentimento. Agora eu que estou pagando o meu pecado. Nessa vida tudo se faz, a gente tem a oportunidade de resgatar. Eu estou aqui, o Humberto sendo o agente aqui, já vi a plaquinha aqui. E aí a gente percebe o quê? Que essa frase, há lesões e deficiências no veículo espiritual, ela está correta, ela tem base na doutrina, mas com a devida ressalva. O que é causa e o que é efeito? Quando a gente diz, não, a desarmonia do perispírito naquele encarnado vai passar por corpo. Na verdade, a desarmonia que está no pensamento e no sentimento daquele espírito, a refletir-se no seu perispírito, pode influenciar o corpo e se apresentar na forma de uma doença. Vamos prosseguir, vou dar um pouquinho de rapidez, porque isso é a parte seguinte da frase. Ó. Há lesões e deficiências é a primeira a se estamparem no corpo físico. Vamos ver onde está isso. Ó. Também na Gênese. Os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito, tarará, e por sua vez reage, por sua vez reage sobre o organismo material. Se os eflúvios são bons, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. Se os eflúvios maus forem permanentes e enérgicos, poderão ocasionar desordens físicas. Então, podem se estampar essas lesões no perispírito, que tem como causa o pensamento e o sentimento desse espírito em desequilíbrio, lesado, moralmente, pelo pensamento, pela emoção, pelo que ele estiver sentindo de desequilíbrio, pode ocasionar desordens físicas, podem influenciar o corpo físico se esse espírito estiver encarnado. Certas enfermidades não têm outra causa. Portanto, também está correta essa afirmação de Aulus. E sobre intervenção magnética aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. A gente vai encontrar também, vamos lá. Ó, lá no item 46 ainda desse capítulo, lá na frente, o Kardec comenta assim, olha, sobre casos de obsessão. Olha que curioso que ele fala. Nesses casos, nos casos graves de obsessão, é necessário desembaraçar daquele que sofre obsessão o fluido pernicioso do espírito mal intencionado. E aí, ele diz, o fluido mal não pode ser eliminado por outro mal, então, por ação idêntica a de um médium curador, há que expulsar o fluido mal com auxílio de um fluido melhor. Ok. Isso é uma ajuda fluídica. Quando a gente vê a expressão ação magnética, em termos espíritas, é a ação dos fluidos, decorrente da qualidade dos fluidos. Mas Kardec diz, olha, nem sempre, porém, basta a ação mecânica. Aí já está adiantando o final da frase do Aulus, a finalzinho da frase do Aulus, que é relacionada à própria cura. A ação magnética pode auxiliar, aliviar, mas a própria cura é na mente, é no pensamento, no sentimento, na vontade do espírito. Ou, nossa, né? Nós somos espíritos. E é isso que ele comenta aqui. Ó, esse é um trechinho que eu já até citei. Se os eflúvios espirituais que a gente receber são de boa natureza, o nosso corpo ressente uma impressão salutar. Quando a gente vai tomar um passe, quando a gente está num meio ambiente assim, harmonioso e faz uma prece, se liga com bons espíritos, a gente recebe bons eflúvios. E o nosso corpo ressente essa impressão salutar. Isso é equivalente a essa parte da frase aqui, olha. Intervenção magnética até consegue aliviar, mas consegue curar? Não. Por quê? Porque o que é causa? É o nosso pensamento e vontade. Se a criatura que recebe o bom eflúvio não se dispõe a melhorar, ela ainda está sujeita a desarmonias e sofrimentos decorrentes da sua escolha de pensamentos. Aí agora eu vou para a conclusão, quer dizer, porque o que a gente verifica? Que essa frase, duas frases, esse parágrafo, ele tem coerência com a doutrina. Talvez alguém possa estranhar a parte da lesão, do perispírito, mas essa parte tem coerência. Esse primeiro ponto, ele nem é difícil, mas quando a gente vê os outros pontos,
Esse aqui da amplitude da clarividência é um comentário que no capítulo é feito de que os bons espíritos não estimulam a mediunidade, não estimulam a aumentar a sensibilidade dos médiuns por razões de equilíbrio. E a gente encontra na doutrina Kardec falando a mesma coisa. O terceiro ponto sobre as diferenças de percepção entre os médiuns é porque a bagagem, porque o pensamento de cada um, o entendimento de cada um sobre a vida também, de certa forma, influencia na bagagem que o médium tem a oferecer para o espírito que vai se comunicar. Isso sobre a percepção dos espíritos é um item importantíssimo até, que às vezes a gente não se percebe que a gente encontrou coerência. Coerência, vou só deixar a referência que está na memória, questão 249 do Livro dos Espíritos, que diz que a nossa percepção é por todo o espírito. E o último ponto diz respeito até ao título do capítulo, que é clarividência e clareaudiência. Eu já vi em palestra alguém questionar que talvez o título deveria ser vidência e audiência, porque seriam mediunidade, o capítulo estaria reportando o resultado mediúnico da vidência. Mas quando você lê o capítulo e vai até o final, o que a gente percebe é que André Luiz e os instrutores, né, que narram ali o capítulo, eles descrevem a percepção anímica dos médiuns que eles pensam que é evidência mediúnica. Mas o André Luiz e o instrutor explica direitinho. São pensamentos próprios dos próprios médiuns. Eles criaram as imagens que eles acharam que foi projeção da evidência por outros espíritos. É bastante curioso, vale muito a pena ler esse capítulo. Conclusões, porque o nosso tempo já passou, eu acho. Reforçando, né, o que o Alê comentou, é necessário avaliar tudo e só aceitar o que for bom e que estiver de acordo com a doutrina. Isso está explícito lá na fala de Erasto. Então, não é doutrinariamente correto repelir tudo por causa de alguns poucos pontos incoerentes. Avalie o que for bom e coerente, a gente aceita. O que não for bom e não for coerente ou for dúvida, deixa de molho, guarda para o futuro. Assim como o contrário, o outro extremo, também não é coerente aceitar todo o conteúdo de uma obra por causa ou da idoneidade do médium, ou porque o espírito acertou uma coisa ou outra. Que é, por exemplo, o caso do André Luiz. André Luiz existe até artigo de pesquisa reportando a descoberta ele reportando informações associadas à glândula pineal, à produção de melatonina, coisa que veio de ser descoberta depois. Mas um acerto significa que tudo que está dito lá é correto? Não, cada coisa tem que ser analisada. A fé raciocinada pede isso. Paro aqui para a gente dar tempo de responder as perguntas. Ale, vem comigo aqui. Muito bem, pessoal. Inscrições para pergunta. 1, 2, 3. Ok. 3. 4. Acho que devo chegar em 4. Vamos ver, vamos testar. Pode. Obrigado, Alexandre, Alê, tá, pela análise. Eu estava olhando sobre uma outra ótica. Você pegou o pedaço de André Luiz, comparou com as afirmações de Kardec sobre a afirmação do pensamento, da impressão do pensamento sobre o espírito. Tá? Aí eu lembrei que Kardec está escrevendo no século XIX, a gente não tem ainda as escolas de psicologia que vão surgir no final do século XIX e início do século XX. Então, quando Freud começa a escrever sobre a neurose, ele já qualifica melhor essa ideia de pensamento. Ele fala em afeto, tá? E que na primeira tópica do pensamento freudiano, e vai explicar a dinâmica do afeto, não exclusivamente do pensamento racional, o afeto como algo inconsciente, que o pensamento racional não representa claramente, porque gera sofrimento para as pessoas, e aí explica o sofrimento. Eu lembrei também que quando a gente usa a emoção, nós estamos junto com os psicólogos comportamentalistas, e que eles já estudam a relação só da emoção
com o comportamento, chegando alguns a falar em perturbação do comportamento. Eles definem emoção como uma perturbação do comportamento, coisa que me assustou muito durante a questão. Já a escola psiquiátrica da medicina fala em transtornos mentais e vai procurar inúmeros sintomas. Então, eu tenho uma teoria em Kardec coerente com o século XIX, mas sem todas essas categorias que hoje os psicólogos têm, sem ter estudado o espiritismo. Ou seja, os psicólogos não falam em perispírito, não falam em outras questões, mas em Kardec o máximo que ele vai conseguir falar é isso, é uma impressão do pensamento. O que é pensamento? Como acontece? Como isso se transforma em comportamento? 1 minuto foi passado e eu fui censurado. Jader, excelente, muito importante esse comentário que você faz, porque essa é uma questão que já tem me passado pela mente. O que entender pela palavra pensamento contido nas obras básicas? Já vi discussões em grupos de Facebook, alguém achar que por pensamento é só aquilo que a gente raciocina. Daqui a pouco, quando terminar essa sessão, tem a outra, amanhã tem a parte, sabe, coisas assim de raciocínio, de pensamento. Mas por alguns trechos do Kardec, a gente percebe que quando ele inclui pensamento inconsciente, ele inclui coisas que estão assim, eu sou orgulhoso, mas eu não percebo, e vou agindo de maneira orgulhosa, eu me acho um espírito elevado, mas no fundo, você vê, todo mundo olha para mim e vê, o Alexandre é muito metido, não sei o quê. E aí, assim, o que eu percebo é que deve ter esses elementos distintos da psicologia, conseguiu assim, identificar ou qualificar, mas Kardec está dentro desse nome pensamento e vontade, ou dessa expressão pensamento e vontade, e esses dois afetam, segundo o que eu entendo, é que isso que está no íntimo do ser inteligente afeta o fluido universal e se manifesta. O Ali quer complementar. Não, Jader, e é isso mesmo que você falou. O mundo interior de pensamentos da alma, ela não engloba somente o pensar, mas as paixões, as percepções, os sentimentos. Então, tem tudo a ver com o que você está dizendo para nós. Direito à réplica. Kardec busca as paixões em Descartes. Tem um livro chamado As Paixões da Alma. Eu estou dizendo que hoje a psicologia tem uma série de outras características que um psicólogo ou um médico com treinamento observam nos seus pacientes e que estão ligados a perturbações do comportamento, estão na gênese de transtornos mentais. E se eu uso o termo pensamento, mesmo ele podendo ter todos esses significados, eu não sei qual significado eu estou olhando, buscando no paciente. Percebe? Então, eu tenho um avanço do conhecimento na psicologia. Esse avanço do conhecimento na psicologia não deveria ser estudado também pelos espíritas ou pelos psicólogos espíritas e essas associações serem feitas de formas mais claras, porque eu tenho visto centros espíritas em que a psicologia não pode entrar porque o espiritismo é suficiente para tudo. Conserta de bicho de pé até esquizofrenia. Não, fecho contigo. Eu acho que deveria sim, porque inclusive interessante saber desenvolver, ver até onde a parte da ciência material foi em relação a isso, para separar o que pode ser produto do ser inteligente, e aí a gente associar com o que está na doutrina, do que eventualmente é uma disfunção mental e aí afeta o comportamento. Não, muito legal. Eu acho que isso daria um excelente projeto de pesquisa espírita, né, convidando a todos aí, aqui e ali. Joel. Gilmar, eu achei interessante o trabalho, muito bom, parabenizar. Eu queria fazer só 2 observações. Primeiro, quando você fala, não dá para aceitar pela idoneidade do médium, eu acho que o trabalho anterior, que foi apresentado pelo Rafael, mostrou que a obra do Chico tem características muito distintas da maior parte dos médiuns. Eu acho que não é só questão porque ele é bom, humilde, caridoso, não é não. Então, quando se falar isso, eu já vi muitas vezes se referir, né, não, aceita porque o Chico é bom, ninguém quer contrariar. Não.
eu estudo particularmente similares ao que foi apresentado, características que eu não encontro em muitas mediunidades. E segundo, Kardec, quando ele pega muitas mensagens, ele não faz esse rastreamento de como foi apresentado aqui. Basta você pegar no céu e inferno, às vezes o médium evocou um espírito de um conhecido e coisas do tipo. Então, acho que essa é a primeira questão. Então, acho que não dá para pôr no mesmo patamar uma produção mediúnica. Mesmo que você fale que eu não aceito o argumento de autoridade, mas eu acho que o conjunto dá uma autoridade. Eu não sei se isso seria... E a segunda questão é que o Jader referiu, eu queria ver sua opinião, no sentido de que, quer dizer, o quanto que você pode atualizar em relação aos conhecimentos científicos, porque o próprio Kardec fala da necessidade de nós acompanharmos a ciência. E tem outra coisa, eu tenho que tomar cuidado entre palavras e conceitos, porque às vezes a terminologia pode ser diferente, mas a ideia não é. Então, ele usou aquela terminologia daquela época, mas o conceito está... Né? Assim como Lavoisier usou uma terminologia daquela época, que hoje a química explica de forma diferente. Então, eu acho que esse cuidado na análise da coerência deveria ter, não sei qual é a sua opinião. Da primeira parte que você comentou, acho que esse é o grande ponto que gera as divergentes opiniões no meio espírita. Porque até que ponto, mesmo as qualidades do médium, como você lembrou bem da apresentação do Rafael, ainda assim, elas é que dão o respaldo para uma certa assertiva. Esse é o ponto que me parece assim, o mais delicado, porque eu vou citar de memória, porque não é porque eu sei tudo, não, é que esse ponto eu sempre cito em comentários e palestras. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, Kardec falando da fé raciocinada, ele fala que a fé precisa de uma base, essa base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Tá, eu tenho uma afirmativa do autor que seja, não importa o nome, Chico, por mais excelente, por mais constatado para nós que a mediunidade dele é certeira, e que não tem dúvidas da capacidade mediúnica dele. Mas ainda assim, eu analiso a assertiva. E se a assertiva tiver uma dúvida, eu entendo que a mensagem da doutrina de fé raciocinada pede que a gente, que a assertiva se justifique sempre. Então, esse é o ponto que eu acho que é delicado, porque, por exemplo, o que eu sinto da ciência, e acredito que mesmo nas áreas de humanas, em que a gente tenha mais abertura para discussões e para visões diferentes, ainda assim as pessoas fazem esse tipo tomam esse cuidado, de fundamentar, de ter a justificativa como uma referência de conhecimento sólida. Então, a assertiva merece o destaque. Então, essa é a preocupação que a gente tem, porque, tudo bem, às vezes para alguns são bem sensatos e assim, poxa, veio da mediunidade do Chico, eu vou pelo menos analisar melhor, não vou repelir de vez. Veio da mediunidade de alguém estranho, nem vou olhar porque a pessoa é estranha. Tá, vamos supor isso. Mas é importante que também não se perca que a assertiva tem que ser justificada. Porque senão a gente talvez corra o risco de estar caminhando na fé não tão raciocinada assim. E aí a gente entra no problema doutrinário e científico. Porque ciências, como é que eu uso um remédio hoje, como é que eu uso uma determinada tecnologia, como é que eu faço uso de algum produto que é o do conhecimento científico. Eu tenho que ter certeza. Então, eu sinto que, no meu entendimento. Da segunda parte, eu acho que você tem toda a razão. A questão dos conceitos, tem que se buscar resgatar o conceito como era entendido da melhor forma possível na época. Acho que você tem toda a razão. E, às vezes, a gente... às vezes peca nisso, mas por isso o trabalho da pesquisa, uns vão complementando, corrigindo a gente, e a coisa avança.